Bom, olá pessoal, eu estou fazendo aqui um vídeo sobre o PixArt e um efeito pintura. Então, na realidade, assim, ele simula, né, aquela... Tem vários efeitos, assim, que simulam alguns estilos de pintura. E um dos efeitos que, por exemplo, eu particularmente gosto muito seria aquele parecido com pintura a óleo, né? Ele dá um aspecto um pouco diferenciado para a fotografia. Eu gosto muito, por exemplo, do trabalho de um pintor mineiro, não até por ser mineiro eu no caso, mas me chama muita atenção porque lida muito com a dúvida, ou seja, você olha a pintura e acha que é uma fotografia e você fica na dúvida, né? Que é do Alfredo, é o pintor Alfredo Vieira, aqui no caso, né? É, o Alfredo, ele é um pintor mineiro, se não me engano, acho que de Belo Horizonte. Aqui eu estou no site conheçaminas.com. Ele fala, né, a respeito desse pintor. Por exemplo, nós temos aqui algumas imagens dele, entendeu? Então, assim, parece mais uma fotografia do que uma pintura, né? É um perdão, é um ultra realismo. Né? Essa pintura, por exemplo, você não sabe se é uma fotografia ou se é uma pintura. Essa outra, por exemplo, também é a mesma coisa. Ela parece mais uma fotografia do que uma pintura. É um estilo em que em que o pintor ele deixa a imagem o mais realista possível. Eu acho espetacular porque eu gosto muito desse estilo na literatura, quando diz respeito à realidade fantástica, né? Então, assim, você tem elementos que são imaginários, né, que não são reais, que são unidos com elementos reais. E a mistura desses dois no conjunto da obra nos passa a impressão de que aquilo ali realmente foi verdade, né? A gente brinca muito com os primórdios, né, do rádio, né, no caso, se eu não me engano, acho que o Orson Welles a respeito da Guerra dos Mundos, né? Da criação da Guerra dos Mundos, e que aí foi contado no rádio de tal forma que as pessoas acreditaram realmente que estava acontecendo uma invasão alienígena na cidade, né? Isso acho que ocorreu nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, assim, eu gosto muito desse elemento de realidade fantástica, que é o caso aqui da fotografia, que é uma pintura que tem uma realidade a qual um desavisado, por exemplo, ele imagina que seja uma fotografia e não uma pintura, certo? É claro que tem alguns aspectos, né, que realmente você identifica ali de que é uma pintura, enfim, mas há imagens que, como essa, por exemplo, que você tem um aspecto forte fotográfico, até porque também fotografia é um tipo, né, mais eletrônico de pintura, vamos dizer assim. Uma coisa está interligada à outra, mas na hora da prática, né, no momento do resultado final, o meio ao qual você conseguiu isso é que difere. No caso aqui, ele faz isso com os pincéis e tal, enquanto nós fazemos utilizando um equipamento para isso, né, para tal. Bom, aqui no caso, no PixArt é um aplicativo muito amplo, e ele tem algumas ferramentas para justamente trabalhar uma parte artística dentro da imagem. Nós temos em FX, né, FX, os efeitos. E aqui nós temos alguns elementos dos quais você pode alterar o aspecto da sua fotografia. Bom, aqui no caso, deixando em pintura a óleo, note que toda pintura ela sofre uma mudança, né? E para quem gosta de deixar mais forte o efeito, ok, eu quero deixar com um aspecto
aquele aspecto que eu disse agora há pouco, né, do estilo Alfredo Vieira. É um aspecto entre a pintura e entre a realidade. A ferramenta Fade, ela é proposital, para que ela tem o propósito de diminuir o efeito como um todo na imagem. Eu ainda tenho o efeito, porém ela está, vamos dizer assim, a imagem está um pouco mais cabível à realidade. Ele tirou aquele efeito um pouco mais forte, que deixa a imagem com um aspecto retorcido, vamos dizer assim, né? Então, se você quiser, você pode permanecer naquele estilo de efeito, ou você pode simplesmente controlar o fade para que a imagem fique o mais real possível. Certo? Ele vai fazer o que? Ele vai tirar um efeito um pouco mais retorcido. Pode ser que tire um pouco mais da nitidez, mas ele permanece com um pouco mais de textura. Ele mantém a textura, vamos dizer assim, né? Para que você, por exemplo, possa observar os frisos ali, né? As linhas no tijolo, para que você possa ver o contraste na junção da massa com o tijolo. Então isso tudo você ainda tem, certo? Ele não remove, mas se você olhar, por exemplo, nas tábuas da casa aqui no segundo plano em relação às panelas, você vê que as tábuas estão um pouco mais retorcidas. Elas ainda mantêm um certo padrão, porém elas não estão como na imagem original. Então assim, elas sofreram um pouco de distorção, certo? Agora, você pode controlar e deixar da forma que você quiser. Ou seja, aqui no caso, veja, note que a tábua volta para a forma real. Se você aumenta a quantidade, automaticamente você também mexe nisso. Ou seja, a tábua, automaticamente as tábuas, né, elas mudam um pouco a textura e mudam um pouco também a nitidez. Lembrando que se você quiser remover o efeito em determinadas partes da imagem, você vai lá em cima na borracha, clica na borracha, certo? E aí você pode remover. Aqui no caso eu estou removendo na tábua, entendeu? Tá? Se você quiser deixar a tábua como estava, mas não é o caso, não é isso que eu quero. Então eu venho no pincel e aplico novamente lá na tábua, certo? Feito isso, dou OK. E aí eu vou procurar também mais um ou dois filtros que possam deixar a imagem um pouco mais quente e que possam trazer também um aspecto um pouquinho mais acentuado de que é uma pintura e não uma fotografia. FX de novo, mágico. E aí o filtro, aqui no caso, a ferramenta mágico, ela te dá alguns filtros dos quais você pode também utilizar como efeito de pintura, como por exemplo este Midnight. No caso eu preciso ligar a internet, acessar a internet para que o filtro funcione. Veja, a imagem por completo, ela é uma imagem que eu, por exemplo, não quero fazer uso dela. O efeito está muito forte. Então eu vou utilizar para isso o Fade. Ou seja, eu gostei desse efeito um pouco na madeira da casa, nas madeiras, mas não gostei do que ele aplicou nas panelas. Então, e gostei também daqui na região dos tijolos, que deixa os tijolos um pouco mais, numa coloração um pouco mais quente.
Então eu vou apagar, no caso, nas panelas e deixo, e um pouquinho no céu e deixo no restante da imagem. Certo? Na fumaça, inclusive, ele deu um efeito até interessante na fumaça, né? Um efeito artístico. Então eu deixo ali na fumaça. Aqui na chaminé também tem, então eu vou tirar. Na realidade eu estou tirando apenas a parte do círculo, né? Que cria ali o efeito tem uns círculozinhos dourados, então a gente tira esse círculo. A menos que você realmente queira deixar muito artístico, né? E aí a gente pode utilizar uma ferramenta, um filtro, por exemplo, como esse diode. Veja, ele deixa a imagem toda, né? Ele aplica na imagem toda, mas aí é só você vir e você regular no fade. Certo? Por exemplo, ainda há um aspecto de fotografia, mas um pouco mais artístico. Porém, algumas partes, como o céu, eu não gostei, então eu vou remover utilizando a borracha lá em cima, certo? Removo o efeito no céu. Gostei do efeito na fumaça, né, vinda das panelas. Ok. Bom, é isso. Olha, antes, depois, certo? Ou seja, você ainda consegue entender que ali tem um tijolo, tem a textura do tijolo, tem o vermelho embaixo das panelas, né, da brasa. Ele ficou mais acentuado por conta do filtro que eu utilizei. Aqui embaixo, no rodapé da imagem, tem uma espécie de um ferro invadindo na imagem. A gente pode testar, por exemplo, a ferramenta remover. Certo? Remover. Pronto. E aí, salva a imagem. Antes, depois. Há uma parte escura, vamos ver se a gente consegue removê-la também. Pronto. Então, antes, depois, ou seja, vai depender de qual é o estilo de pintura que você quer aplicar na imagem, entendeu? Eu, por exemplo, como eu já frisei no início do vídeo, eu gosto de um estilo um pouco mais Alfredo Vieira, ou seja, que fica entre a realidade e entre a pintura, certo? Mas varia muito de como você quer que a sua imagem pareça, com um efeito totalmente artístico ou simplesmente com um efeito um pouco mais real, entendeu? Antes, depois, certo? Lembrando que você pode depois complementar utilizando algum outro aplicativo, né? Se você, por exemplo, eu quero dar mais nitidez, então você pode ir no Snapseed, você pode ir no Lightroom Mobile. Então depende daquilo que você quer continuar utilizando na imagem, né? Eu quero clarear mais, eu quero deixar o fogo mais evidente, ou a fumaça. Então você pode fazer isso no Snapseed, você pode fazer isso no Lightroom, entendeu? No geral, a ideia aqui, no meu caso, tá, é não perder o aspecto de realidade, continuar contando na imagem com a textura,
contando mais com um pouco de nitidez, mas principalmente tentando manter a textura e tentando manter a forma dos objetos dentro dessa imagem, certo? Antes, depois, né? Se você reparar também, vai ver que no tijolo, na argamassa, ficou um pouco ali com excesso ficou com um pouco com excesso, não dá, né? Ficou com excesso de nitidez, né? Então você tem ali um sharp ali muito forte, né? Uma nitidez forte, entendeu? Que provavelmente, se eu fosse editar nos aplicativos tradicionais, eu tentaria diminuir um pouco isso para trazer um pouco mais de naturalidade à imagem, né? Não precisa ficar tão nítida assim, entendeu? E até porque nitidez e textura tem limite, né? Quando você coloca demais, principalmente se você coloca no Snapseed e põe em preto e branco e dá muita nitidez, as áreas onde tem muita nitidez, quando você publica a imagem, essas áreas costumam ficar esse preto e branco, né, dessa área. Se você tem uma imagem toda em preto e branco, onde tiver mais nítido, na rede social você acaba enxergando uma tonalidade verde, entendeu? Às vezes você vê uma imagem em preto e branco e vê algumas partes dela verde, é porque ali tem muita nitidez, tem muita textura, entendeu? Bom, então a princípio é isso. Você pode combinar os filtros, você não precisa necessariamente ficar em um filtro só, e você não precisa também aplicar o filtro na imagem toda. Você pode desmanchar áreas onde você não quer que aquele filtro interfira. Você pode inclusive mesclar os filtros apagando, né, igual eu fiz aqui. Eu quis um filtro um pouco mais quente e mais artístico, né? E aí eu deixei os tijolos, a região dos tijolos assim, e apaguei no restante. Eu quis a madeira um pouco mais, numa tonalidade marrom, com um pouco um pouquinho ali de marrom com um pouco amarelado. Então, quer dizer, cada filtro me forneceu aí, foram 3 no caso, né? Então, os 3 filtros, eles me forneceram elementos que eu precisava em determinadas áreas. Então você complementa, você não precisa aplicar apenas um filtro, ok, aquilo ali, pronto, acabou, entendeu? Você pode combinar entre eles, certo? Então é isso. PixArt, tá? FX, FX, efeitos, e aí você tem artístico, mágico, pop art. Você pode distorcer também, né? Você pode mexer, você vai, vamos dizer assim, bagunçar a imagem, né? Ou seja, você causa uma distorção dentro da imagem, correto? Mas o intuito aqui não foi esse, certo? Pop art, mágico, ou seja, vai depender daquilo que você quer fazer, certo? Então é isso, antes e o depois, ok? Boas fotos.